Agora 9h27. Repita. 9 horas e 27 minutos. E em um dia marcado por protestos em Brasília, servidores federais ameaçam entrar em greve no mês que vem. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar a partir de agora com o líder do governo na Câmara, o deputado federal do PP do Paraná, Ricardo Barros, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Perfeito. Deputado, para começar a entrevista, então, qual a avaliação que o senhor faz dos protestos de ontem? Está no horizonte do governo revogar, ou pelo menos mudar o encaminhamento desse reajuste para policiais federais? E também eu me lembro que o senhor chegou a comentar no final do ano passado que era melhor que não fosse dado reajuste para nenhuma categoria. O senhor mantém essa posição? Bem, eu sou líder do governo. O governo desejou fazer o aumento para policiais federais e para a Polícia Rodoviária Federal, pediu ao Congresso, foi atendido pelo relator do orçamento, aprovado 1,7 bilhão para a correção salarial no orçamento, sem especificar as carreiras. Obviamente, é muito difícil dar aumento para umas categorias e não para outras. Eu já havia alertado isso antes de atendermos a esse pedido do presidente, mas eu sou líder do governo. Se o presidente deseja fazer o aumento e encontrar solução para isso, nós vamos encaminhar. Mas realmente é muito difícil encontrar um caminho para atender apenas algumas categorias e isso provoca a reação das demais. Ontem tivemos uma mobilização, uma pequena mobilização, mas eu tenho o maior respeito pelos servidores públicos, pelo seu trabalho e pela sua legítima reivindicação, mas efetivamente não há recurso no orçamento para aumento geral de todas as categorias. O senhor acredita, deputado, que a divisão de valores do orçamento deste ano foi feita de forma justa? Líderes servidores fiscais federais dizem que existe um dinheiro, uma parte do orçamento que poderia ser destinada para esse aumento e também tem os questionamentos com relação ao dinheiro que deve ser usado como fundo eleitoral. Bom, a decisão de financiamento público de campanha foi uma decisão da sociedade. O Congresso aprovou e não temos mais financiamento privado, cabe ao poder público financiar as campanhas. E alteramos recentemente a legislação para exigir chapas puras de cada partido. Então, uma coligação que poderia, em 5 ou 6 partidos, preencher o número de candidaturas, agora cada partido tem que preencher o número total de candidaturas. Muito mais pessoas vão se apresentar para a eleição. E é preciso que todos tenham o direito de levar a sua mensagem e a oportunidade de se eleger. E cabe ao poder público financiar isso. Então não tem nada de que se discutir essa questão. O valor do fundo eleitoral é consequência da mudança da legislação. Deputado, agora nós seguimos com a pergunta da comentarista Amanda Klein. Bom dia, líder. Nós até nos falamos um pouquinho ontem sobre esse caso aí da greve, da paralisação, que o senhor chama de pequena paralisação dos servidores. Fato é que parece que o governo está numa sinuca de bico. Como o senhor disse, por um lado não existe espaço fiscal. Por outro, o presidente Bolsonaro tem até sexta-feira para sancionar o orçamento. Então tem aí mais 2, 3 dias para chegar a uma solução. Esse 1,7 bi de espaço fiscal aprovado ao Congresso, a probabilidade maior até agora é que seja todo destinado para as forças de segurança ou pode ser dividido com outras categorias? Qual a solução encontrada? Se dividirmos com outras categorias, o aumento será de 0,5% para todos, o que é irrelevante. Então, me parece que tende a não ter aumento para ninguém e os recursos serão depois relocados no orçamento. Mas se for a decisão do presidente manter a sua determinação de prestigiar as forças de segurança e for encontrada uma solução possível para isso, que é o trabalho do ministro Ciro Nogueira, do ministro Paulo Guedes, de encontrar uma equação e também do ministro da Justiça, então vamos avançar. Me parece muito complexo, como eu já havia alertado desde o início, que a gente consiga dar aumento apenas para algumas categorias. Cristina Grêmio, a sua pergunta agora para o deputado Ricardo Barros.
Deputado, eu queria mudar um pouquinho de assunto, queria que o senhor falasse como vice-presidente da CPMI das fake news, porque já está sendo anunciado no Senado que esse assunto será retomado já na abertura dos trabalhos em fevereiro. E numa entrevista ao jornal Jovem Pan, o senador Ângelo Coronel, que é presidente da CPMI, já deu a entender que ela vai deixar de atuar como uma investigadora de fatos passados para agir, de certa forma, como uma censora, para tentar impor o que é verdade e o que é mentira entre o que é dito, especialmente nas redes sociais. Qual é a sua visão de como deve seguir esse trabalho e o que deve ser realmente feito nessa CPI? Bem, quando aprovamos a CPI, definimos claramente qual é o seu espectro. E tem uma questão de investigação sobre se foram usadas fake news na eleição anterior, e tem também a questão da regulação, para não permitir que a internet induza jovens ao vício, a suicídio, a atitudes inadequadas e tantas outras questões que envolvem as fake news. Então, eu sou vice-presidente lá, eu penso que nós vamos seguir o que está aprovado no roteiro inicial, sob pena de nulidade. Não dá para inventar um caminho. Agora, deputado, uma outra questão que eu gostaria de tratar com o senhor diz respeito ao ambiente na Câmara Federal, especialmente em um ano eleitoral. O senhor vê chance ou espaço para discussão ou avanço dos textos que tratam das reformas, ou esses temas mais sensíveis certamente serão deixados para a próxima gestão? De fato, é o ano eleitoral. Eu estou aqui em São Tomé, no Paraná. Vou fazer 11 cidades da minha base hoje. Ontem eu estive aí em Brasília com o presidente Bolsonaro e outros ministros. Veja bem, não tem muito espaço para os interesses do país, infelizmente. Quando nós votamos Auxílio Brasil, que é absolutamente necessário para as pessoas, o PDT do Ciro Gomes e o Podemos do Moro mudaram de posição, votaram a favor no primeiro turno, com discurso em plenário e tudo, sabendo que é importante o Auxílio Brasil para as pessoas carentes, e no segundo turno, a pedido dos seus presidenciáveis, votaram contra, porque acharam que isso fortaleceria o Bolsonaro e não interessava ao quadro eleitoral. Então, obviamente, não é um ano para votar reformas, porque os partidos vão se posicionar no seu interesse, do seu candidato, e não no interesse do Brasil. Perfeito. Agradecemos demais ao líder do governo na Câmara e também deputado federal do PP do Paraná, Ricardo Barros. Até uma próxima, deputado. Abraço, bom dia.